Olá pessoal, tudo bom? Hoje falaremos um pouco sobre o especial de Natal. Mas por que especial de Natal, né? Porque a festa já foi ontem, dia 24 para 25, que é o famoso amigo secreto, troca de presentes, né? Toda aquela comemoração, a ceia. Quando fazem, né? Porque, afinal de contas, o Natal foi bem estranho esse ano de 2024. E a tendência é cada vez ser mais estranho, né? Mas hoje é o dia que eu falarei um pouco mais sobre o lado oculto do Natal. Tem vários vídeos aqui no canal que eu explico essa situação. E é lógico, né? É um momento que muita gente fica chateada, muita gente fica triste, porque os sonhos de criança são jogados fora, né? Toda aquela questão do engano, do grande engodo, que desde criança, né, os pais falam as coisas de Natal, mas sem estarem firmados em muita coisa, né? Afinal de contas, o Natal passa cada vez, né, cada ano que passa, ele se torna menos relacionado com uma celebração de uma data especial, mas sim mais conectado com troca de presentes, com troca de outras coisas. Aliás, comparando o Natal com o Halloween, se vê muito mais comemoração em Halloween, né? Você vê mais gente fantasiadas aí de bruxa e de caveira do que de Natal, pelo menos isso que eu percebi em 2024. Mas é estranho também uma questão em que a diferença do Halloween para o Natal é justamente a posição das pessoas, né? No Halloween as pessoas fingem que são meio mazinhas, né? Meio assim, com espírito ruim, enquanto que no Natal muitos se fingem de bonzinhos, que vão ajudar, caridade, não sei o quê. E assim o espírito natalino vai criando uma situação bem estranha, né? Uma situação bem fora do contexto. Isso por uma visão mais ligada ao cristianismo, mais ligada à visão cristã. Mas se for para a visão mundana, para a visão onde jaz o maligno, então o Natal está indo para o caminho certo, perfeitamente para o caminho certo, como sempre foi, né? Mas agora, de anos para cá, total sentido. Então, vocês vão ver tanta coisa ruim aí acontecendo no Natal, como se fosse uma oferta, uma oferenda, né? E muita gente não acredita. Muita gente acha que só porque na casa dela está tudo legal, não imagina que o mundo está passando aí por fora. Mas isso aí já para um outro vídeo. O vídeo de hoje eu quero mostrar um lado oculto, que eu já revelei vários vídeos aqui no canal. Vídeos que eu falava sobre a história da árvore de Natal, sobre os símbolos, sobre algumas coisas que montaram, alguns presépios esquisitos. Bom, só você pesquisar em dezembro de vários anos, sempre tem algum vídeo meu. E hoje não seria diferente, mas hoje é o dia que as pessoas ficam chateadas com o vídeo, muita gente vai mandar mensagem, muita gente fica triste, mas também, por outro lado, algumas pessoas mandam mensagens bem reveladoras, bem interessantes, do tipo: olha, que legal, muito obrigado por ter aberto os olhos, eu sempre me senti mal nessas datas e você está falando isso, né? Então, basicamente, isso é muito interessante, né? E é o básico, como eu sempre falo. Se você professa uma fé e se você crê no Criador, né, você precisa entender que no mundo jaz o maligno, existem muitas situações de engano. E o Papai Noel, né, é uma das coisas que mais mexe com as pessoas. Simplesmente porque ele traz a ilusão da infância, né? Eu nunca me esqueço que uma vez num programa de rádio eu fui brincar com isso aí, fui justo colocar de exemplo o Papai Noel de uma marca de refrigerante famosa aí. Nossa, pra quê, né? A pessoa escreveu literalmente no comentário, um senhor até, na época, nem sei se ele está ainda presente, né, entre nós, mas pelo perfil era um senhor bem antigo, e ele falou: nossa, você destruiu meu sonho de infância. Só faltou falar que está de mal comigo, né? Foi muito interessante. Mas olha só, pra vocês verem, né, numa época em que as pessoas nem tinham quase internet como tem hoje, ainda, né, naquela época as pessoas acreditavam. Hoje continua acreditando do mesmo jeito. Pelo contrário, né, não só deixa de acreditar, mas também afirma, mas também ainda coloca aquilo, levando para outras gerações. Então, imagina, né? Apesar de tudo que eu falo, isso é uma sabedoria, né, que traz um livramento, por isso que muitos agradecem, mas é a maior fábrica de, vamos dizer assim, de ateus, né, de pessoas que não acreditam em nada, não creem em nada. Por quê? O que a pessoa vive não está na Bíblia,
não está escrito nos livros sagrados, não são proféticos, não está conectado ao cristianismo, né? E aliás, a gente já começa, né, nessa fábrica de engano, né, essa mentira conveniente, chamada Papai Noel. Até um vídeo que eu falo, nunca chame qualquer um de papai, né, porque tem dois pais, o pai que te fez e o pai do céu, né, vamos dizer assim, o Criador. Mas fazer o que, né? Papai Noel, Papai do Céu, até rima meio igual, para confundir mesmo as crianças. Mas a coisa é muito triste, nessa verdade aí, né, que são colocadas, que altera toda a história. Noel é uma fábrica de engano, que nós vamos conversar sobre essa mentira aí, a mentira conveniente. A relação de Papai Noel hoje, reforçando para você, a relação do Papai Noel com o cão, com o demônio, né, que ele tem cara de chifrudo, né, a rena, que na verdade é mais para bode. Então, olha que interessante, vou colocar umas imagens aqui para vocês verem como está tudo conectado com elfos, né? Olha só, tá aí, ó, a imagem normal, né? Olha lá, um bicho com chifre de caprino, olha lá, pegando crianças. Isso aqui era muito comum nas idades mais antigas. Uma outra entidade ali, né, que até eu falei, no mundo que deixamos para trás, aparece essa entidade, né? Uma entidade, um cenéfalo, né? Que é ligado aos alces, né? Que eles falam lá, que é o deus dos elfos, né? Da floresta. Então, é isso, as pessoas, elas não prestam atenção nesse detalhe. E aí qualquer semelhança com essa outra entidade que vocês já ouviram falar, essa aqui, ó, tá vendo? É qualquer mera coincidência. Sempre tem o quê? Crianças do lado, ó. Sempre tem os pequeninos do lado. E olha o chifrão do bichão ali, né? Nem vou citar o nome desse bicho aí, tá? Infelizmente é essa a realidade que as pessoas vivem. E é interessante, né? Vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar sobre esse momento tão delicado, né? Destruição dos sonhos aqui. Ó, as origens satânicas, né, são bem conectadas aos elfos, não tem como deixar para trás, né, tá bem claro. E é muito importante entender isso aí, porque em muitas religiões, né, como por exemplo o satanismo, a adoração pagã, leva essa simbologia muito adiante, né? É uma divindade e, né, como eu falei, os semunos, né, os semunos que aparecem ali, né, no mundo que deixamos para trás, que até tem um instituto aí, né, ligado à ciência, que gosta também dessa imagem. Bom, vamos pensar juntos aqui, né? Vamos pensar juntos. Esses seres, né, eles são até deificados, né, pelo ser humano. Esses seres, eles começam a tomar forma em forma de sacrifício, né? Se a gente entender um pouquinho os ensinamentos bíblicos, se nós pegarmos o Gênesis, né, e não ler a Bíblia errada, como as pessoas leem errado, sabe? Tem umas Bíblias aí de umas novas religiões, que ela começa em outro ponto, a Bíblia. Eu sempre falo, tem dois pontos que ninguém queria que falasse antigamente, que era Gênesis, porque as pessoas não compreendiam, e Apocalipse, né? E Apocalipse, então, era um livro proibido. Então, mas a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Isso me surpreendeu muito quando comecei a ver os ensinamentos bíblicos. E as pessoas, não, você não pode ler Gênesis, porque é complicado, é complexo. E você não pode ler o Apocalipse, porque você não está preparado para isso. Então, depois de algumas décadas, hoje eu vejo que tem já religiões aí, né, que elas já professam a Bíblia a partir de Mateus, não tem antes, né? Então é só o Novo Testamento, não tem o Velho Testamento. E isso deixa a história muito pela metade, né? Falta duas partes muito principais, principalmente da história, porque se hoje nós temos aí duas colunas que originaram essas entidades, né? Então, uma coluna, né, do Caim e Abel, né? Caim matou Abel. Então, quem são da coluna de Caim e quem são da coluna de Abel? Porque o paraíso tinha, né, Adão e Eva.
Então, dois irmãos lá saindo em brigas, e um está ligado à linhagem de sangue, a linhagem do mal, né? E o outro está ligado à linhagem mais angelical, mais conectada a Deus, porque isso fazia parte da própria criação, né, e da evolução em função da queda, né, do anjo, né? Em função ali de tudo que aconteceu quando é desvendado, né, a situação ali do pecado, e aí se perde a relação com o paraíso. Então o mundo começa a ir num ponto que ele vai só diminuir lá em Noé, né, quando tem o grande dilúvio, para depois começar de novo, para depois cair de novo, começar de novo depois do êxodo e chegarmos onde nós chegamos, né? Então nesse interim existem relações muito fortes aí com várias entidades que se formaram diante dessas duas colunas. E Noé, né, se você lê Noé, você vê que realmente o mundo estava perturbado, porque as pessoas cultuavam demônios e sacrificavam as pessoas, né, para esses demônios. A coisa era muito triste, muito triste. E vocês verão nesse vídeo de hoje que eu vou explicar um pouco essas relações, né, entre essa história antiga com que as pessoas levam até hoje. E quando você tem, né, vamos pensar assim, né, como que eu posso usar palavras mais legais para que fiquem fáceis de serem colocadas na cabeça de vocês, né, nesse entendimento. Não desmerecendo a sabedoria de vocês, mas é muito complicado, muito. Vamos misturar um pouco com a Idade Média, um pouquinho com o passado, um pouquinho com o momento atual, né? Se a gente pegar esse momento aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu separei para vocês. Esse aqui mesmo. Vou pegar esse livro aqui de Robin, cadê? Esse aqui. Tá? Tá aqui, ó. A gente tem a Goodfellow Robin, tá? Esse aqui é um livro antigo pra caramba e vamos falar sobre ele. Deixa eu aparecer aqui do lado, pronto. Aí fica mais fácil pra gente falar sobre esse livro. Então, se nós pegarmos esse livro, a situação que se tem, ela é a seguinte: o diabo, ele é chamado de Beuzebu, Lúcifer, Satanás. E mesmo, né, numa linguagem mais antiga, ali para os povos nórdicos e o povo da Inglaterra, ele é conhecido como Velho Nick. Tá nesse livro aqui. Se a gente pegar, né, que o Velho Nick é o diabo, isso muitas etimologias concordam, né, é também conhecido como Satanás. Então vocês vão ver em muita brincadeira isso, né. E o próprio nome Nicolas, que vem dessa origem, vai significar o conquistador dos povos, tá? Se a gente pegar Apocalipse, vamos pegar o final da Bíblia, o capítulo 2, versículo 15, ele vai falar que se você tem aqueles que vão aderir ao ensino dos nicolaítas, que ensinam tudo de ruim, né? Os nicolaítas vão falar que era aceitável, né? Era aceitável, vamos dizer assim, se alimentar de coisa ruim, né? Olha que coisa profunda. Coisa ruim a gente pode falar desde comida imprópria até coisas oferendas, né? Oferecidas. Se nós pensarmos sobre isso, né? Lembrar esse versículo de Apocalipse, ali também vai falar sobre a prostituição, né? Além dos sacrifícios aos ídolos, os nicolaítas também falavam que prostituição não tem nenhum problema. Tudo isso aí era uma série de coisas criadas para justamente o povo errar, né? Para o povo de Deus errar. E esse personagem aí de Robin Goodfellow, ele era um demônio que era colocado meio homem e meio bode, tá? Então esse era o nome Robin, que era colocado como um nome medieval de um diabo, né? E fiquem pasmos, mas se você ler nesse livro, o Ho, isso em 1600 praticamente, era justamente o ser com cabeça de bode aí, que depois era revelado como Papai Noel, tá? Então a coisa
vê que é histórias, são mais histórias colocadas juntas, né? Então não é brincadeira, estamos falando de 1600, né? Uma história até contemporânea, se vai lá para pensar, 400 anos, 500 anos, é como a história do país que você habita aí, Brasil, né? Pensando sobre isso, deixa eu tirar aqui o Robin e voltando à minha imagem normal, pronto. Pensando sobre isso, vamos tentar entender o seguinte, né? Se a gente pegar uma outra etapa, vamos lá. Apesar de todas as evidências, né, mostra que o povo está adorando o caramunhão, né? Todas as evidências mostram isso. Aí o que acontece nessa época, né? Pelo jeito, vai até o final da vida de todo mundo adorar o cão, né? E ainda os cristãos falam, não, a gente acredita na Bíblia, a gente acredita em Cristo. É meio controverso, né? Isso é uma coisa que as pessoas precisam pensar. Por isso que eu faço os vídeos aqui explicando para vocês, porque não pode adorar dois deuses ao mesmo tempo, né? Você tem que servir a um Deus só. Então a coisa é muito séria, tá? E nessa época que a gente mais vê, nesse Natal 2024, o que eu mais vi foi Papai Noel dando presente, e o que eu menos vi foi Jesus, né? Então já acabou o espírito de Jesus, isso sabendo que colocaram Jesus na história, que não era nem nessa época, né? Porque se sabe que Jesus não nasceu nessa época, Jesus nasceu lá para fevereiro, e não agora. Então, dia 25/12 não é a data de Jesus, mas ainda tinha esse resquício na sociedade. Isso acabou. Então hoje é o Papai Noel e acabou, e os seus duendes juntos, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês, pode colocar até aqui no comentário o que vocês entendem de resposta. É uma festa pagã que tomou posse do cristianismo, né? Vocês acreditam nisso? Porque isso vem lá da época dos romanos, né? E romanos eram pagãos, né? Não tinha as divindades assim como os gregos, adoravam vários deuses. Então pense nisso. É a própria relação, né, que transforma o Papai Noel numa divindade, vamos dizer assim, onisciente, está sempre presente, ela sabe o que as crianças fizeram, está lá, é uma entidade imortal, não tem fim, entra ano, sai ano, o velho continua velho, né? As pessoas já morreram, mas o troço lá continua velho. E outra, interessante, porque ele viaja à noite, né? Que entidade que viaja à noite? Ele não entra pela porta principal da sua casa, ele entra pela chaminé, né? Ele traz presentes, se você for bonzinho. Ele não entra pela porta da frente. Quem que entra pela porta da frente? Ainda por cima ele sabe tudo o que você fez. Então os pais vão lá e transformam ele ainda num Deus, literalmente, às vezes até na inocência, mas essa é a realidade, o espírito de Natal, o ho, que vem lá do bichão. Vamos tentar entender tudo isso daí, é muito sério, pessoal, muito sério, né? Se nós pegarmos os que os moabitas faziam antes, conhece os moabitas? Os moabitas eram um povo que está até na Bíblia escrito. E vamos voltar lá de novo a Tammuz. Tem esses vídeos aqui que eu já falei aqui no canal. Tammuz vem lá da época, né, de Moloque, eles adoravam Moloque. E Tammuz, né, tem a ver com Semíriades, né, tem a ver com Nirode, toda essa turma aí. Aliás, né, esse vídeo está aqui no canal, vale a pena vocês assistirem. É um vídeo que é atemporal, sempre será a mesma coisa. Então a gente vê que o mundo muda, né, os nomes mudam, mas o culto permanece. Aí os antigos moabitas, eles pegavam e celebravam sacrifício durante o quê? Nós estamos falando lá do hemisfério norte. Então era o solstício de inverno, ou seja, a noite mais longa. Enquanto na América do Sul se está celebrando o verão, começou dia 21, o solstício de inverno é o dia mais longo, a noite mais longa, desculpa. Enquanto na América do Sul é o dia mais longo de verão, aquele dia que escurece tarde, gostoso, calor, na Europa é o dia mais escuro. E então é uma época muito esperada, porque, né, os pais faziam uma listinha de desejos para os filhos. E aí, eles, nessa listinha, eles colocavam o que eles queriam para o próximo ano.
né? Começaria o ano novo, então eles colocavam e fazia toda a ritualística, levando o pequeno para frente da estátua de Moloque, que estava ali. E aí então Moloque, para vocês terem ideia, ele tinha essa figura, né? E era uma espécie assim de uma coisa metálica, bem grandão. Tinha um fogo ali que os sacerdotes tacavam nele, incendiavam a imagem, e aí levavam o pequeno para passar no fogo, que é o fogo da purificação. E o pequeno então gritava. Enquanto isso eles faziam toda a ritualística para que os desejos do próximo ano acontecessem. E hoje não fazem a mesma coisa com Noel até hoje? Nós estamos falando de Moloque, caramba. Lá dos Moamitas, é antigo pra caramba. E a turma tá, né? Só para vocês se sintonizarem, é a época da Torre de Babel, é muito antigo. Um pouco depois do dilúvio. Então, não mudou nada. Os pais não fazem isso com os pequenos, não põem lá seus filhos, os desejos que passe de ano, que ganhe uma bicicleta, sei lá se os desejos são os mesmos hoje, ou ganhar um celular, ganhar um, sei lá, que as pessoas estão querendo hoje, nem vou falar aqui. Mas se a gente pegar Deuteronômio, né, que é o quinto livro Pentateuco, né? Vou pegar um trechinho aqui, Deuteronômio 18, tá aqui, ó. Olha que interessante. Aí, então, ó, leia aí, né? O aviso está muito claro aqui, né? Se a gente pegar. Vocês estão lendo? Ó, do 9 ao 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso aqui, tá? Se você quer entender realmente essa realidade bizarra aí. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus deu, né? Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, tá? Então eram nações muito cruéis aí. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, tá? Tá bem claro aqui. Nem encantador, nem quem te consulte é um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos, tá? Então, preste atenção nisso. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o seu Senhor, teu Deus, os lança fora diante de ti, tá? E perfeito serás como o Senhor, teu Deus. Então, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que lê isso aí, pode até voltar, dar um print, entender o que eu estou falando. É muito sério, tá? Isso aqui resume todas as dúvidas que as pessoas têm. Ah, posso fazer tal coisa? Posso não sei o quê? Aí vocês imaginam, né? Tem entidades que comem coisas estranhas. A natureza é estranha? Não é, a natureza é perfeita. Então, só para vocês entenderem. E imagino que os pequenos ficavam diante lá daquele ser, né? Sendo passado ali no fogo, tá? Outra coisa muito séria. Se você não entender, né? Hoje, a gente não vai ver mais pessoas tirando lá os seus pequenos, por enquanto, né? Vamos usar essa palavra. Do jeito que o mundo está, tudo está normalizado, mas vemos que todos os anos os pais vão com seus filhos e vão colocando lá no colo, né? De um estranho que está lá, vestido de Noel. Todo ano acontece a mesma coisa. E vocês veem como as crianças ficam. Chora, grita, assusta. Nossa, tem cada vídeo, dá uma pesquisada na internet. Eu não vou colocar aqui para não ficar muito extenso. E aí essa criança então grita porque ela vai sentir as forças do mal. Não tem jeito, as crianças são muito sensíveis. Espiritualmente as crianças percebem, igual os animais, elas veem as entidades. Mas aí estão lá, tirando fotos, chorando, não sei o que, os pais dando risada. Ai, que lindo, ai, não sei o que. Né? As coisas são muito bárbaras, né? Até o dia de hoje. E é lógico, né? Se vão passar os anos, as crianças vão adorar, né? O papai, o velho Noel, né? Como o Deus, né? Que os pais montam ali.
Do mesmo jeito que os moabitas gostavam, né, nas oferendas para Moloque. E não vai ter jeito, né? Como eu falei, né, o Noel sabe tudo. Sabe se você fez coisas boas, sabe se você fez coisas ruins, é assim que é ensinado, né? Ele vai vir aonde? Num veículo puxado por renas, né? Será que são renas mesmo? Né? E aí vem lá com toda a questão de toda uma divindade trocada por Jesus. Né? A ideia de Jesus foi pro lixo, fica a ideia desse ser esquisito, vestido de vermelho, que tem outros vídeos aqui que eu explico, até porque a vestimenta é vermelha. Pensando em outras coisas também, né, que é importante você entender, né? Os pais vão lá falando que ele existe, vão falando que ele é tudo legal, que ele é do coração, né? E vão essas percepções. Por que se torna então um dos maiores entidades para criar pessoas que não acreditam mais em Deus? Porque conforme eles vão crescendo, eles vão percebendo que eles foram enganados. Então, vão acreditar em quê? Vão se tornando pagãos, vão se tornando pessoas que vão só simplesmente viver a vida de uma forma errante, né? E outra, o Papai Noel está sempre rodeado de elfos. Os celtas falam que os elfos eram bruxas, né? Ou bruxos. E vem aquela questão, né, dos chapeuzinhos, tudo pontiagudos, cheio de coisas lá, né? Daí que vem o chapeuzinho, tá? Inclusive, né, os antigos falavam que o elfo é como um espírito abandonado, um espírito que se vagava pelo mundo. Como que é o nome que eles usavam? Acho que é Goblin é esse nome. E esse ser, ele vivia em local que estava arrasado, local acabado. E eles poderiam afetar a humanidade como um espírito maligno. Mas eles são os queridos hoje. Por isso que eu falo, no mundo jaz o maligno e as pessoas ainda apoiam de graça tudo isso. Prestem muita atenção, pessoal, muita atenção mesmo, porque o mundo não está para brincadeira, tá? Os momentos são cruciais. A todo momento as pessoas serão provadas, tá? Se a gente pegar a própria filosofia de Helena Blavatsky, né? Ela fala que nos livros lá, que os elfos são espíritos desencarnados que são usados em feitiçaria, em magia, em ritualística. E em locais, né, na Europa se usa muito isso, né, nos rituais, né, na Europa, principalmente a Europa mais oriental, né, se tem muito essa invocação. Então, preste muita atenção. Sabe, hoje a gente vê as pessoas abandonando o cristianismo, entrando para coisas aí que acham divertidas, só porque fala de natureza, não sei o quê. Mas é sério, tá? Existem duas coisas muito distintas: a natureza como a natureza em si, como uma parte da nossa vida, integrativa com a nossa vida, e existe o lado obscuro, né? O lado dos elementais da natureza, que pode ser usado em processos, mas a sua forma inversa é que traz a destruição. E é isso que muita gente começa a usar sem perceber, né? Vamos fazer um ritualzinho, não sei do que, vamos fazer tal coisa. Não, é pro bem, é tudo pro bem. Mas está pedindo coisas a mais. E a troca que é o problema, porque muitas vezes vocês vão ver que a ritualística não é gratuita. Por isso que você quem faz põe as coisas lá, né? Porque é uma troca. É uma barganha, ó. Te dou isso, você me dá tal coisa. Te ofereço tal coisa, você me dá tal coisa. E chega um ponto que você não tem mais nada para oferecer, e aquela entidade pode colocar problemas na sua vida. Por isso que aparecem em locais desolados, de modo que você está sempre barganhando com ela. Te dou 10, você me dá 10 de volta. Te dou 1000, você me dá 1000 de volta. Tá? É um assunto muito delicado, porque mesmo fazendo para o bem também vai invocar energias, né? Então tem que ficar muito atento com tudo isso. Para o mal nem se fala, né? Que já é o invertido mesmo, né? Mas sempre utiliza os elementais, né? E entendendo um pouco mais isso, né? Eu vou colocar aqui como que eram algumas coisas ali
de celebração são imagens fortes, né? Como que é uma celebração europeia ali de Krampus, né? Eu estava atrás desse vídeo aqui, eu guardei faz tempo, depois eu achei, aí eu falei, não, vou colocar no Natal de 24 para mostrar para as pessoas. Eu vou colocar Krampus aqui para vocês verem, e aí se preparem, as imagens são fortes e vocês vão ver se isso que está acontecendo em celebração não tem nada em comum do que eu falei até agora com vocês aqui explicando. Olha só, presta atenção. Ich bin der heilige Nikolaus, bringe Glück und Segen in dieses Haus. Die Braven, die werde ich heute belohnen. Und falls doch jemand schlimm war, für den hätte ich die Krampusse mitgebracht. Aber Ruhe, Krampusse. Pois é, né? E aí? Tudo normal. Vocês viram as crianças? Imagina você sendo pequeno, vendo um negócio desse na sua frente. Hoje eu não sei como são, mas essas máscaras na época eram de madeira, né? Feitas esculpidas na madeira, no gesso. Hoje talvez acho que sejam de fibra, alguma coisa assim, resina. Mesmo assim são assustadoras, né? Você vê que a criança pega ali no negócio e tem um lá que está fazendo assim, né? Com a mãozinha. Vai saber se ele não está fazendo isso com a mãozinha para, né? Tá lá com o negocinho. Vai saber se não está fazendo isso porque ele quer, a criança não foi obediente, sei lá, né? Tem um pessoal que fala, não obedeceu, não fez o dever de casa, sei lá, que hoje, se hoje as coisas são dessa forma, né? Mas só uma exemplificação. E é incrível, porque se você pegar Halloween, se você pegar Carnaval, se você pegar qualquer celebração, alguns times de jogos aí, né? Algumas celebrações, sempre tem essa coisa aí. Aí alguns vão falar, não, porque tem a ver com os camponeses, com a parte agrícola, com a parte na mitologia. Pois é, o que eu estou falando até agora com vocês, né? Você pega lá o Cernuno, tá lá, tudo bem, tem toda a história, mas alguma coisa foi deixada para trás. Não é só diversão. Percebe que existe uma normalização da coisa ser dessa maneira. Isso não é muito interessante, né? Para as pessoas ligadas a Cristo, ligadas ao Criador.
Isso já estão mais ligados com o mundo que a gente vive, ou seja, a normalização. Amanhã, se o pequeno, quando crescer, a sonhar com uma entidade dessa, né? Sonhar lá com arconte que aparece da forma, sonhar com um ser, não sei aonde, normaliza, tranquilo, para que ter medo, né? Vamos viver tudo em perfeita harmonia, mas vocês estão vendo aí as origens. Então, pessoal, a coisa é muito perigosa, ela está indo para um caminho muito ruim, né? Uma relação que assusta, tá? E por isso que se fala, né? Para realmente você não seguir essas doutrinas pagãs, tá? Não siga essas doutrinas pagãs, tá? Porque a coisa pode chegar num ponto que, mas é uma época de reunir famílias, o nascimento de Jesus, então cala a boca, não fica falando, né? Deixa as pessoas se divertirem, não é assim que falam? Então deixa as pessoas se divertirem, tá tudo certo, é assim que é colocado. Por isso que é difícil falar desse tema, muito difícil, mas tá aí, né? E eu escolhi até essa capa aqui para colocar para vocês, para justamente vocês entenderem aí o quanto o negócio é problemático. Olha isso, imagina uma imagem dessa aqui, ó, se é pequeno, você acorda na noite de Natal com isso aqui, tá? Ó, né? Essa outra capa também. Eu vou colocar aqui um pouquinho sobre o Krampus, né? Que tá até aqui no Wikipedia, dá uma lida aí, ó. Ó, quem que é Krampus? É isso aqui, ó. É um auxiliar do Papai Noel. Então tá aí. Se você ler, tem uma explicação plausível, não é tudo, né? Tem mais coisa para se falar, mas acho que é um pontapé inicial, né? Quem que é Krampus? Que é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do Natal. Segundo a lenda, em várias regiões do mundo, a palavra Krampus vem de Krampon, ou seja, da garra, do alto alemão antigo, né? Dos Alpes, Krampus é representado por uma criatura semelhante a um demônio. Krampus avisa e pune más crianças. Tradicionalmente, rapazes se vestem de Krampus nas 2 primeiras semanas de dezembro, particularmente ao anoitecer de 5 de dezembro, e vagam pelas ruas assustando crianças com correntes e sinos enferrujados. Em algumas áreas rurais, a tradição também inclui surras aplicadas pelos Krampus. Então tá aí, tá escrito aí, né? As fantasias modernas de Krampus consistem em larve, máscaras de madeira. Ainda estão usando máscara de madeira com orelha, com pele de ovelha e chifre. E ó, a manufatura de máscaras artesanais demanda um esforço considerável, né? Que aí fazem parte aí dos eventos de Krampus, tá? Ó, na Baviera, que interessante, né? A tradição Die Wilde Man, né? Ou o homem selvagem, é mantida viva. Ele é como Krampus, exceto pelos chifres, veste a pele e assusta as crianças e adultos com suas correntes e sinos ferrujados. Mas esse aí já não é assistente de São Nicolau, esse já está numa hierarquia diferente, tá? Então, as pessoas vão falar, mas é um festival, né? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é alegria, será? Bom, pense aí, hoje eu falo isso para vocês, não falei antes porque eu não queria estragar a ilusão de vocês antes, então eu estrago hoje para vocês se prepararem para o Natal de 25, mas vale a pena vocês entenderem isso, porque as pessoas falam, minha vida está uma porcaria, por que será, né? Continue aceitando o que o sistema coloca na vida de vocês e acha que é tudo, como que fala? De mentira. Não tem nada a ver com o espiritual, tudo é fantasia, tudo é ilusão. Será? Vocês viram que tem uma linha de raciocínio aí, né? Mistura todo mundo aí, né? Até, né? Você pega Krampus, você pega São Nicolau, você pega até Helena Petrova, elfos, ó, tudo na mesma linha. Certo, pessoal? Bom, convido vocês a se inscreverem no canal se você não for inscrito, dá seu like, gostou do vídeo, se inscreva, dá o like, divulgue para as pessoas que você gosta e vamos partir agora para a semana mais chata do ano, né? Que é a semana do final do ano. Agora acabou. Tem 5 dias para acabar o ano, mas nesses 5 dias as pessoas vão pensar em tudo, menos em resolver a vida delas. Vão pensar em encher o freezer de bebidinha,
pegar a carninha, pegar não sei o que, e assim a vida segue. E aí, quando virar 25, vocês já sabem a história, né? No dia 1º. Não precisa ser dia 1º de dia, pode ser dia 1º à noite, a madrugada de dia 31 para o dia 1º, quando acaba a queima de fogos, que vem aquela tristeza no coração de todo mundo e ninguém sabe por quê. Por que será, né? É a mesma coisa o Natal. Acabou a correria, né? Desde outubro aquela loucura pelo Natal. Acabou, virou. Agora fica mais fácil lá para vocês também. Acabou, a poeira baixou, mas a vida segue. Então siga no rumo certo, se você sentir no seu coração. Honrar a todos, arrivederci, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.